Olá, salve Maria Santíssima. Estou aqui hoje nesse pequeno vídeo para relembrar o professor Orlando Fedeli, que nos deixou há exatos 10 anos. Deixou-nos, católicos de todo o Brasil, de certa forma órfãos. O professor Orlando era a voz que nos ensinava, que condenava os erros da igreja, provenientes da crise da igreja, que escrevia textos memoráveis no site da Monfort, que escrevia livros, que batalhava por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Eu tive o privilégio de escrever um texto sobre o professor Orlando Fedeli pouco antes dele morrer, no meu blog, e que também obtive como presente dele, uma resposta por e-mail que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa data, tão significativa para nós, tão sentida, porque tem 10 anos que nós, enfim, perdemos um grande professor, um grande amigo, e um grande guia. Eu queria ler primeiro um texto que eu escrevi no meu blog no dia 26 de abril de 2010, ou seja, pouco menos de 2 meses antes do falecimento do professor Orlando Fedeli, que expressa ainda hoje o meu sentimento para com o professor. Começa assim o texto: conheço pessoalmente o professor Orlando há uns 4 anos. Encontro com ele em suas visitas a Belo Horizonte de 2 a 3 vezes por ano. Assisto suas conferências, que muito aprecio. Ironicamente, conheci o professor Orlando por meio da famosa polêmica que ele manteve com Olavo de Carvalho lá pelos anos 99 e 2000. Naquela época já conhecia o professor Olavo e através dele conheci o professor Orlando. Assim o professor Olavo me apresentou ao professor Orlando. De lá para cá, não há um dia que não consulte o site da Monfort. O professor Orlando teve um papel muito grande na minha reconversão. Ele sabe disso. Ele é um homem imprescindível, pois é fonte seguríssima da doutrina católica. Nunca deixei de encontrar nele, ou em sua página, na internet, respostas para as minhas perguntas sobre a igreja ou seus inimigos. Quando alguém me pede alguma coisa para ler sobre algum aspecto da doutrina da igreja, não tenho dúvida em direcioná-lo para o site da Monfort. Meus filhos, em suas dúvidas, estão constantemente a consultá-lo. Quem mora em São Paulo tem um raro privilégio, que é o de frequentar os cursos que são dados pela Associação Monfort, que cobre uma ampla gama de assuntos católicos, desde o catolicismo romano, que é ministrado por sua esposa, até as aulas de latim, passando por história da igreja, arte sacra, etc. Sua esposa mantém um colégio católico de ensino fundamental e médio. Fazem isso tudo por amor à Igreja de Cristo. O professor Orlando é um homem incansável em sua obra em prol da Igreja e da conversão dos hereges e ateus. Em suas conferências por todo o Brasil, se a audiência ou os organizadores não estarem a parar nas horas do almoço e dos lanches, ele é capaz de falar por horas a fio, com a mesma verve, a mesma competência, o mesmo amor a Cristo. E ele já não tem nem idade nem saúde para tanto. Faz isso por caridade. Quase tudo que sei da doutrina da igreja comecei sabendo com o professor Orlando. Quando me pedem para fazer alguma conferência sobre aspectos do catolicismo, minha primeira consulta sobre bibliografia é na Monfort.
Se querem saber sobre cruzadas, Inquisição, crise atual da Igreja, Concílio Vaticano II, Espiritismo, sobre a devoção a Nossa Senhora, etc., a Montfort é um bom começo. Das coisas que aprendi na vida, uma das coisas que aprendi na vida é que quando nos encontramos frente a frente com um grande homem, a capacidade de reconhecê-lo é uma das mais importantes. Se não reconhecemos um grande homem, não reconhecemos a pequenez que existe em nós. O professor Orlando é um grande homem. Graças a Deus ele é católico. Graças a Deus ele quer nos ensinar. Graças a Deus ele é um excelente professor. Que Deus o mantenha por muito tempo entre nós. Não manteve, né? Deus não quis mantê-lo por muito tempo entre nós. Pouco mais de um mês depois desse texto, ele faleceu, né? No dia 9 de junho de 2010. Mas não sem antes me dar um presente, né? Um presente que guardo com muito carinho. Nunca revelei ele para muitas pessoas, mas agora eu gostaria de ler, né, um e-mail que eu recebi do professor Orlando a respeito desse texto que eu escrevi. E o assunto do e-mail que ele próprio colocou, né, é gratidão. Então ele diz assim: como agradecer à altura o testemunho que o Senhor deu sobre minha pessoa e que tanto me honra. A gratidão é uma alta e bem rara virtude. Li o seu texto que me produziu na alma um grande desejo de gratidão por sua gratidão sem tamanho. Deus lhe pague. Esta fórmula, tão corriqueira no Brasil, creia, é dita por mim neste momento, calculando bem o valor de sua atitude que somente Deus pode recompensar devidamente. Nosso Senhor, juiz misericordioso, que nos prometeu recompensar um copo de água dado, por amor dele, a um sedento, ele apenas saberá recompensar seu gesto de honrar quem é muito ultrajado por defender a fé e difundir a verdade católica. Rogo, pois, a Nosso Senhor que o recompense, desde já, sem aguardar o juízo final, concedendo aos que lhe são mais caros, os membros de sua família, as graças mais profundas de que precisarem. Que Deus o guarde, meu caro professor e meu amigo tão fiel quanto grato. Incor Jesus sempre, Orlando Fedeli. Vai ser um presente que o professor Orlando me deixou. Esse e-mail é datado de 2 de maio de 2010, portanto, um mês e 7 dias antes do seu falecimento, né? Eu tinha visto, acho que no final de 2009 ele esteve em Belo Horizonte. Já estávamos programando a vinda dele aqui, mais ou menos setembro, outubro de 2010, não me lembro bem. Quando então recebemos a notícia de sua morte, meu filho mais novo foi a São Paulo, compareceu à missa de Requiem, enfim, para despedir dele em nome da nossa família aqui, né, de Belo Horizonte. Muitos foram com ele aqui de Belo Horizonte, eu não pude ir, mas então eu gostaria só de lembrar, né, que o modesto trabalho que faço hoje depende muito das coisas que eu aprendi com o professor Orlando. Ainda aprendo, porque tem livros que estão saindo dele, enfim, textos que estão sendo publicados e que tomara que seja publicado digamos, as obras completas do professor Orlando, né, ao longo do tempo, para que mais gente possa se beneficiar disso, né? As novas gerações não conhecem o professor Orlando, né? Quando eu falo sobre ele, as pessoas simplesmente desconhecem. Procuro sempre falar do professor Orlando, ler textos dele, né? Do professor Orlando, tentando preservar com um modestíssimo trabalho, né, o que eu aprendi desse grande homem, grande brasileiro e grande católico, né?
Que o Deus o tenha na sua misericórdia, né? Que ele já esteja no céu e que ele já esteja rezando por nós, né? Lá de onde ele está, tá certo? Essa é uma pequena homenagem que eu faço, então, à memória desse homem que me influenciou tão profundamente, né? Que me influencia até hoje, que me dá força para continuar o trabalho, com a força que ele teve, com a coragem que ele teve, né? Com o trabalho todo que ele fez para o Brasil, para a Igreja Católica, para Nosso Senhor, Nossa Senhora, né? Um grande devoto de Nossa Senhora também, que ela o tenha também, né? Certo? Então esse é o que eu gostaria de falar. Fiquem todos com Deus. Salve Maria.